Terminou agora há pouco em um jogo horroroso para esquecer do Vasco, né? Uma possibilidade que a gente tinha de descolar ali desse grupo de baixo, do maldito grupo de baixo, apesar de eu achar que vai dar pra gente ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Agora, o que me deixa preocupado não é nem a situação na tabela, é esse futebol pobre, medíocre, sem a porra do tesão pra jogar futebol. Tá? Vamos trocar uma ideia desse jogo aqui, que eu vou te falar uma coisa, viu? Que jogo broxante esse jogo do Vasco contra um Juventude. Tô falando de um Juventude que em 19 jogos, não, 14 jogos fora de casa, venceu 1, empatou 4. Venceu 1, empatou 4, perdeu 9. 9 jogos. Se você pegar os 3 times que estão ali embaixo brigando para não cair, e que o Vasco tinha obrigação de vencer os 2 jogos, lá e aqui, o Vasco não ganhou. Um exemplo, Bragantino, Criciúma e Juventude. O Vasco termina o Campeonato Brasileiro de 2024 sem uma vitória em cima desses 3 times. O Bragantino perdeu lá 2-1, empatou 2-2, aquela entregada do Léo Pelé. Aliás, entregada do Léo Pelé, hoje o seu Maico, o cara passou por ele como quem passava por uma boneca, né? Como quem passava por uma tartaruga. E eu não entendo a mente do torcedor vascaíno, de algumas pessoas. Eu coloquei lá no Instagram e falei, como é que pode essa defesa do Vasco? A gente vai pagar pela incompetência. E eu falo aqui, tem gente que fica puto. Os passadores de pano vêm aqui, reclama demais, vai lá e contrata. Olha o jeito que o Vasco tava, pra casa do caralho, porra, passador de pano dos infernos. Não contratou um zagueiro. Aí eu botei lá no Instagram, olha a defesa do Vasco, cara. Quando não é o Léo, é o Michael. Aí o cara, reclama do Léo agora, porra, que tem a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, o cara matou um ontem, aí se matar um hoje, eu vou falar, reclama do que matou ontem. Um erro não livra a cara do outro, não, animal. E aí o Vasco toma um gol, o cara pega a bola e passa do Michael como se estivesse jogando pelada no final de semana contra um juvenil. E faz o gol. Um time do Juventude, como eu falei, né, que são 14 jogos, venceu um jogo fora de casa, todo remendado, sem um meia de criação. O Nenê pediu para não jogar. O Nenê pediu para não jogar. E o Jair Ventura engoliu o seu pai. Olha, seu pai, uma coisa aqui para você. A gente está numa semifinal de Copa do Brasil. A gente tem ainda jogos no Campeonato Brasileiro. Essa apatia, o time é a tua cara, filho. O time do Vasco, essa apatia, esse jogar a bola sem tesão, sem vontade, sem ir pra cima, sem conseguir contagiar um estádio lotado contra um time como Juventude. Não há nada que explica essa falta de tesão dos jogadores do Vasco de ir pra cima resolver um jogo. Não há nada que explique esse futebol pobre que o Vasco jogou hoje. E o senhor Jair Ventura, mesmo com um time que venceu uma fora de casa e perdeu 9, mesmo com esse time aí, cheio de desfalques, engoliu taticamente o Rafael Paiva. Não jogava com o apoio da torcida. Engoliu taticamente o time do Rafael Paiva. Olha, e aí, para os outros passadores de plantão com relação ao técnico, não estou avaliando a temporada do Rafael Paiva. Estou avaliando agora o futebol apresentado pelo time hoje, com esse futebol vagabundo, que é a cara do Rafael Paiva. Morto, sem sangue, sem tesão, sem vontade de vencer. Vai ver a porra do Corinthians que empatou com o Internacional, como é que os caras estão jogando. Vai ver o Fluminense que ganhou do Cruzeiro, como é que eles estão jogando. Do pescoço para baixo, e falar de pescoço para baixo é canela, aí você tem um esforça, e aí eu falo que a culpa é do Rafael Paiva. Você pode montar um time, você pode ter uma ideia de jogo, só que quando você coloca essa ideia em campo e vê que ela não funcionou, que o seu time está sendo engolido por um time limitadíssimo, que o seu time não cria, que os jogadores, não sei por que esses jogadores do Vasco erram tanto fundamento. Fundamento, você não pode, se o cara não sabe passar uma bola, se o cara não sabe sair com a bola no pé, tira do time, porra!
Você esperou o jogo acabar para tirar o Esforza, aí entra o cabaço do Souza, e aquilo que o Souza fez, ninguém tira isso da minha cabeça que foi de propósito. Tá? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem que tá puto, tá putinho. Tá putinho, porque tá no banco de reserva. Porque entrar e fazer o que ele fez, do nada, numa jogada nada a ver, sem perigo nenhum de jogo, de gol, o cara deu no meio da canela do cara. Tá tudo errado, véio. Tá tudo errado. Não é porque a gente bateu no teto, não é porque realmente o elenco é fraco, o time é limitado, tiraram já mais do que podia ser tirado. Não é porque isso aconteceu, não é porque se acabar o ano, o Vasco não cair e a gente chegou numa semifinal de Copa do Brasil, isso não merece reconhecimento. Não é por causa dessas situações que a gente vai ficar vendo um time apático, sem vontade, sem sangue dentro de campo e batendo palma igual palhaço. Igual palhaço. Perde, mas perde jogando bola. Perde, mas perde jogando como jogou contra o Palmeiras. Que o Ryan foi lá e entregou. Perde, mas perde como jogou contra o Atlético Mineiro. Lá, o estádio lotado. Que o Léo Pelé foi lá e entregou os 2 gols para o Atlético Mineiro. A gente perde com falhas individuais, mas o time mostrou vontade, foi pra cima. O seu pai fez o gol e acabou. Fez nada. O Esforza, nulo dentro de campo, já era pra ter sido tirado há muito tempo. O Maicon faz aquela pataquada. Esse Emerson Rodrigues, que eu falei, é o único jogador que tem essa característica para um jogo que você tá sofrendo lá atrás e precisa de um jogador de velocidade, do drible. É esse Riasco 2.0, que um jogo ele vai lá e cata até a mãe do juiz, e no outro jogo ele vai lá e não consegue passar de ninguém, não consegue acertar um passe. Então, a dificuldade do Rafael Paiva de entender e mudar, porque, sim, já deveria ter entrado com o Coutinho, já deveria ter entrado com o Leandrinho, já deveria ter colocado o PH, já deveria ter mexido no time, já deveria ter gritado no campo. Falta vontade, porra! Falta vontade! Tá jogando no Vasco, porra! São Januário lotado! A televisão, todo mundo para pra ver! Pra esse futebol vagabundo! Grita, porra! Grita! Mostra pelo menos estar indignado com o que estão fazendo dentro de campo. Porque se não é o Pedrinho que vai lá, tem que ir no vestiário para poder dar palestra. Aí é o jogador que vai lá no vestiário para poder gritar que a gente tem que ganhar. Porque o treinador, se a gente for esperar isso dele, esquece. Aí era uma coisa que o Luxemburgo... gestão de pessoa, gestão de grupo, motivação. Porra, tá acabando o Campeonato Brasileiro, o time não tá caindo, porra. Vai pra cima, caralho. Tira a porra do zagueiro e bota outro atacante. Tira o goleiro e coloca outro meia. Mas não fica apático, passivo, vendo um time entregue dentro de campo, jogando futebol medíocre, sem criar absolutamente nada. Porque o goleiro do Juventude, tirando o gol que o Payet fez, vai embora pra casa com o uniforme limpo, pode guardar pra usar no próximo jogo. Se não mudar a atitude, se não mudar a vontade, e se não entender e fazer leitura de jogo, seu Paiva, e mudar, porque você treinou a semana toda e viu que a porra do que você treinou não tá dando certo, esquece, porra. Aí é só, encerra o ano, então vamos começar a planejar 2025, porque 24 já foi pra casa do caralho.